O texto que eu vou ler agora foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, e tem como objetivo colocar um pouco de equilíbrio e sensatez no discurso do youtuber que tem forte penetração entre os jovens do Brasil. Antes de tudo, nós vamos mostrar para você quem é o carioca Felipe Neto, que, caso não saiba, tem 34 milhões de inscritos no YouTube e quase 10 milhões de seguidores no Twitter. Com 31 anos de idade, tem um enorme poder de fogo como influenciador digital sobre a opinião de milhões de jovens brasileiros. Assim como Felipe Neto, Júlio Brissac também é carioca. Mas, diferentemente do youtuber, Brissac está há quase 30 anos no interior do Brasil, mais precisamente no estado de Mato Grosso do Sul. E veio para o interior desse país para fundar a Rural Business, que é a única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Mas por que a Rural Business é a única no mundo? Porque opera sem qualquer tipo de interferência de compradores ou vendedores sobre o seu conteúdo. Todo o material apresentado aos assinantes é produzido exclusivamente por nossas equipes de pecuária e de grãos, sem a interferência de quem compra ou de quem vende. E isso faz toda a diferença quando se avalia mercados agrícolas no Brasil e em todo o mundo. Como muita gente sabe, desde que distribuiu milhares de livros na Bienal do Rio de Janeiro, Felipe Neto vem sendo massacrado nas redes sociais. Mas quem já conhece o conteúdo dos seus vídeos sabe que muito do que tem sido falado sobre ele é mentira. Basta acessar e conferir o seu canal no YouTube. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, mas sim para comentar o posicionamento de Felipe Neto na entrevista que ele deu para o jornal Valor Econômico do Grupo Globo. Nós estamos aqui para criticar o youtuber que não se define como esquerdista e afirmou ao jornal que se identifica com pautas da direita e da esquerda, tanto no aspecto econômico quanto no social. Estamos aqui porque Felipe Neto resolveu falar do agronegócio do Brasil. E nós vamos mostrar alguns fatos para ele e outros artistas como Fábio Porchat, que conhecem o Brasil rural como uma ave marítima do tipo albatroz, conhece o Cerrado brasileiro ou o estado do Amazonas. Na entrevista ao Valor Econômico, Felipe Neto afirmou que não é Lula livre e que não acredita na inocência absoluta do ex-presidente, porque, segundo o youtuber, Lula estava cercado de corruptos por todos os lados, levantando a tese de que o ex-presidente é fruto do seu meio, o que é uma tremenda bobagem. O problema é que Felipe deixou o que sabe fazer muito bem, que é falar com adolescentes, para entrar no campo dos discursos políticos, tema que nunca será sua praia, porque a carga de besteiras é enorme. Na mesma entrevista, Felipe disse que é impossível dar notas a Bolsonaro e a seus ministros porque não há governo. Segundo ele, há apenas um circo infestado de palhaços. E aí vem as primeiras perguntas da Rural Business a Felipe Neto. Quais dados financeiros você estudou para falar isso? Quantos balanços financeiros de companhias brasileiras você leu para chegar a essa conclusão? Em outro momento da entrevista, Felipe declara que o Brasil hoje é um arremedo de ministros incompetentes tentando estampar os jornais. Falou também que a ministra da Agricultura é uma lobista do agronegócio e defensora de todos os agrotóxicos do planeta. Que o ministro do Meio Ambiente nega o aquecimento global e acredita na teoria globalista de controle. Felipe Neto, evidentemente, não entende nada do tal agrotóxico e tem o mesmo discurso de parte da imprensa brasileira preocupada com o fim das verbas publicitárias milionárias do novo governo e tem que passar aos mais inocentes que esse país não vai para frente. Como diz Júlio Brissac, sinto dizer, já foi para frente. E forte. Felipe fala de agrotóxicos porque foi doutrinado por essa imprensa a propagar bobagens. Não usa o termo correto, que é defensivos agrícolas, porque faz parte de uma geração que por décadas sofreu uma doutrinação esquerdista travestida de modernista para assegurar o desenvolvimento do Brasil. Felipe e boa parte da sua geração foram massacrados e doutrinados para ver apenas a poucos palmos à frente do nariz
e não enxergar o que seria do mundo sem os defensivos agrícolas, que estão cada vez mais seguros. Felipe não consegue entender que estaria vivendo num mundo com déficit suicida de estoques de alimentos e muito provavelmente em meio ao caos e à guerra, sem espaço para postar seus vídeos, pois num ambiente de fome, a história que ele não conhece ou esqueceu revela que o caos sempre se instala. Felipe acredita que é possível plantar e colher em grande escala sem a ajuda de defensivos agrícolas e que o sítio de algum artista natureba que ele conhece tem a capacidade de alimentar o planeta. Felipe não conhece nenhum estudo sério sobre aquecimento global. É da geração de consumo rápido que acredita em Al Gore, político americano que comprou muitas casas de praia propagando bobagens ambientalistas, de maremoto ao fim das geleiras e o tal do falso aquecimento global. Felipe não sabe que esse planeta esquenta e esfria ciclicamente desde que o mundo é mundo e que, cientes disso, muitos oportunistas estão por aí ganhando dinheiro, gerando pavor a toda uma geração com falsas informações ambientais para impactar inocentes como ele. Felipe não sabe nada sobre produção de alimentos. Nunca agendou suas férias para conhecer a imensa potência que é o Brasil rural. Felipe faz parte de um Brasil que desconhece o outro Brasil. Felipe precisa entender que, para desespero de muitos, este Brasil cresce e vai crescer muito mais quando praticarmos uma reforma tributária com capacidade de colocar os preços dos alimentos ainda mais baratos dentro aí da sua própria casa. Felipe é fruto do Brasil Fome Zero de Lula. Não conhece o Brasil Tributo Quase Zero para alimentos. Esse sim, o verdadeiro programa que colocaria de fato mais comida na mesa dos mais pobres. Felipe acha que indo a algum evento por aí, doando 1 quilo desse ou daquele alimento, está ajudando a melhorar a sociedade brasileira. Felipe, já que é assim, que tal promover uma nova jogada de marketing? Alugue vários ônibus, convide os inscritos do seu canal para visitar o interior desse Brasil rural, que nem você e nem eles conhecem. Ou ainda, que tal aí tirar o traseiro da areia quente da praia da Barra da Tijuca, convocar e patrocinar seus seguidores para ajudar centenas de produtores rurais, que em consequência da seca estão perdendo a sua produção para o fogo, e ajudar a fazer com que esse Brasil tenha mais efetivos do Corpo de Bombeiros nessa época de estiagem. Não acha melhor do que gastar dinheiro comprando livro na Bienal Carioca? Não esquece de chamar o humorista Fábio Porchat, aquele que foi obrigado a corrigir um grande pacote de bobagens depois de dizer que cocô de boi em excesso lá no pasto, após as chuvas, corre para os rios, polui as águas e depois vai parar nas praias, prejudicando a vida marinha. Quem sabe assim, ele também não para de falar besteira sobre o imenso, poderoso e corajoso Brasil rural que vocês dois desconhecem. Avante agronegócio do Brasil. Mais do que nunca, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Ah, Felipe, estava esquecendo. Cuidado com o que te dizem por aí sobre as tais queimadas. Muitas delas podem ter origem numa bituca de cigarro jogada por um turista da janela de um carro que cruza neste momento o Pantanal. Mas isso, a imprensa que trabalha contra o Brasil não vai te contar.